Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, você que pertence a um dos cargos do quadro de apoio escolar. Se você pertence ao cargo de agente de organização escolar, secretário de escola ou agente de serviços escolares, esse curso aqui de redação ele é exatamente para você. Nesse curso, eu vou ensinar a estrutura básica de como fazer uma redação. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma redação. Algumas, inclusive, na hora da prova, passam horas tentando começar uma redação e não sabe nem mesmo como começar. Vem aquele famoso branco. A partir de hoje, isso nunca mais vai acontecer com você, independente do texto que você for escrever. Pode ser para um concurso ou para qualquer outra coisa. Você vai aprender a escrever uma redação. Eu costumo dizer que a introdução é a parte mais importante da sua redação. Então a gente vai tocar nesse ponto de uma forma mais profunda. Inclusive, eu vou utilizar uma prova antiga do cargo de vocês para mostrar como fazer uma redação. E no final dessa aula aqui, eu vou deixar um desafio para você. Bom, antes de mais nada, antes de começar essa aula, eu quero me apresentar. Eu me chamo Wellington Beltrão. Eu sou policial civil no estado de Goiás. Tem pouco tempo que eu sou servidor público, mas já tem muito tempo que eu trabalho na área de redação. Eu sou formado em jornalismo. Desde que me formei, trabalhei em vários meios de comunicação. E o que a gente aprende trabalhando, lógico que é muito mais do que a gente aprende quando está na faculdade. Eu descobri que quando eu comecei a trabalhar nos meios de comunicação, eu realmente aprendi a escrever, apesar de sempre ter gostado. Eu descobri que eu, na verdade, não escrevia nada. Hoje eu vou ensinar para vocês essas técnicas que eu utilizava nos meios de comunicação. Inclusive técnicas para utilizar na sua introdução, porque, como eu falei, a introdução é uma das partes mais importantes do seu texto. O examinador sabe disso e ele vai cobrar muito de você em relação a isso. Bom, então vamos começar esse curso, vamos lá. Afinal de contas, o que é preciso para você fazer uma redação? Algumas pessoas acham que não é preciso nada. Basta você começar a escrever e beleza. Então a gente já sabe aqui que não é bem assim. Fazer uma dissertação exige dois ingredientes fundamentais. O primeiro é conhecimento sobre o tema e o segundo é a capacidade de planejamento. Sim, a gente tem que fazer um planejamento sobre como vai ser a nossa redação. Não adianta a gente começar a escrever achando que por uma intervenção divina a gente vai conseguir fazer um texto legal. Não, a gente vai ver qual é o tema proposto e em cima disso a gente vai fazer um planejamento. Vamos falar sobre a primeira parte aqui, que é o conhecimento sobre o tema. Eu peguei o edital aqui de 2015, porque foi o que eu tive acesso, para mostrar para vocês que o próprio examinador, a própria banca, já coloca qual vai ser o tema proposto na sua dissertação. Isso, de certa forma, já ajuda e facilita bastante o nosso trabalho. Em 2015, no Diário Oficial, saiu no item 5.2, falando sobre a parte dissertativa, que ela versará sobre as atribuições previstas no artigo 4º da Lei Complementar 1144 de 2011, e que a nossa prova vai ser avaliada de 0 a 100 pontos. Ou seja, entre 0 e 100 pontos há uma diferença muito grande, onde você pode conseguir atingir o seu objetivo ou não. Tudo depende da sua nota. O segundo ponto é a capacidade de planejamento. A gente tem que se atentar que a redação ela tem uma estrutura básica, onde começa pela introdução, passa pelo desenvolvimento e tem a sua conclusão. São esses 3 itens e são eles que a gente vai estudar aqui nesse curso. A introdução. Ela deve chamar a atenção do leitor. Isso é básico. A pessoa que vai pegar o seu texto para ler, ela tem que saber sobre o que você vai falar já na introdução. E ela tem que chamar a atenção para que a pessoa continue lendo o seu texto. Se ela não conseguir chamar a atenção do seu examinador, é bem provável que a sua nota seja baixa. A importância do tópico frasal na sua introdução. Tópico frasal nada mais é do que o núcleo, ou seja, aquilo que o examinador quer que você diga para ele o tema proposto. Vai ter alguma coisa lá no seu tema proposto e você vai ter que explicar isso em toda a sua redação. Esse núcleo ele precisa estar na sua introdução. Afinal de contas, é sobre o que você vai falar em todo o resto do texto. Como eu falei, já é o tema proposto pela banca. Você vai ter que utilizar esse tema proposto na sua introdução.
é muito importante que você pegue alguns trechos do tema e coloque na sua introdução. Tudo isso eu vou te explicar melhor aqui na hora que eu for te dar um exemplo de uma introdução. O título. Muitas pessoas têm dificuldades, algumas têm algumas dúvidas se deve colocar um título numa redação ou não. Eu já vou falar aqui para você. Você só deve colocar o título na sua redação se o examinador pedir. Se tiver escrito lá no seu edital que você deve colocar um título para sua redação. Do contrário, jamais coloque. Muitas vezes, isso é considerado até mesmo pelo examinador como uma forma da pessoa dizer quem ela é, quem foi que escreveu aquele texto. Por exemplo, a gente não pode colocar marcas que indiquem que foi, por exemplo, eu que escrevi aquele texto. Jamais. Se isso acontecer, a nossa prova é anulada e você é desclassificado do concurso. Vamos supor que eu estou escrevendo na minha redação e no meio da redação, por exemplo, eu coloco um trecho do meu nome, coloco um W e um B, de Wellington Beltrão. O examinador vendo aquilo, ele pode desconfiar de que eu tentei induzir a pessoa que estiver corrigindo a redação, que ela saiba que fui eu que fiz. Dessa forma eu sou desclassificado. Colocando um título é a mesma coisa, como se você estivesse colocando o seu nome na redação. Então, muito cuidado nessa hora. Tente não colocar o título, só se estiver escrito, só se estiver pedindo, exigindo que você coloque um título. Do contrário, jamais. Agora eu vou passar aqui para vocês a primeira técnica que eu utilizo no jornalismo. É o famoso lead. O lead significa cabeça no jornalismo. Ou seja, é exatamente a introdução do seu texto, é a cabeça do seu texto. Como eu disse, é a parte mais importante do seu texto. No lead, a gente tem que responder 6 perguntinhas básicas. Lógico que, se não tiver como, você não precisa responder as 6. Se você conseguir responder 4, 5, beleza, tá tranquilo também. Essas perguntas são: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Tá, mas como que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar da seguinte forma. Eu peguei aqui o edital de 2015, do cargo do quadro de apoio escolar. Eu não me lembro qual desses 3 cargos que foi, se foi de agente de organização, de secretário ou de agente de serviços. Mas foi um desses 3 cargos. Eu peguei o tema proposto pelo examinador e eu mesmo resolvi fazer uma introdução. Eu não conheço nada do cargo de vocês, eu simplesmente peguei a lei do cargo de vocês, aquela 1144, e em cima daquilo eu fiz uma introdução, respondendo aquelas 6 perguntas. Eu vou ler a introdução, eu vou ler o tema proposto e vou ler a minha introdução e depois eu explico para vocês como que a gente faz o lead, que é a cabeça do texto. De que forma os integrantes do quadro de apoio escolar devem atuar para contribuir com a gestão democrática da escola pública e para a formação dos estudantes? Esse foi o tema proposto pelo examinador. A minha introdução ficou da seguinte forma. Os integrantes do quadro de apoio escolar, que é a E, sempre devem atuar de forma a desenvolver atividades no âmbito da escola, como atendimento a alunos e a comunidade escolar em geral. O QAE também deve desenvolver atividades de apoio às ações da Secretaria da Escola. Cabe aos integrantes tarefas relacionadas à limpeza, manutenção, conservação da unidade escolar e ao controle e preparo da merenda. Essas tarefas têm como objetivo manter a gestão democrática da escola e auxiliar na formação dos estudantes. Beleza, essa foi a minha introdução. A introdução ela vai ter sempre apenas um parágrafo. É o suficiente para você fazer a sua introdução. Tudo o que vier depois disso já vai ser considerado desenvolvimento. Então, na introdução, a gente vai ter que responder a pergunta que o examinador faz, inclusive utilizando as próprias palavras que ele colocou. Você pode ver que ele coloca aqui, ó. De que forma os integrantes do quadro de apoio escolar? Eu coloquei os integrantes do quadro de apoio escolar. Eu já coloquei essa frase que ele mesmo utilizou no tema. E depois ele continua. Como devem contribuir com a gestão democrática da escola pública e a formação dos estudantes. Você pode ver que no final aqui da introdução, eu coloco a mesma frase. Essas tarefas têm como objetivo manter a gestão democrática, que está aqui, da escola, e auxiliar na formação dos estudantes. Formação dos estudantes, formação dos estudantes. Assim, isso facilita para o examinador, porque ele vai, quando ele estiver lendo a sua redação, te avaliando, ele vai ver que você está mantendo
o que foi proposto no tema. Ou seja, você está dando uma continuidade, você está respondendo o que ele quer saber. Beleza. Agora vamos ver como que é o lead nessa redação. Se lembra, são 6 perguntas. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Apenas 6 perguntas e a gente vai responder elas no lead. A mesma introdução, só que agora eu destaquei quais são as respostas do lead. Os integrantes do quadro de apoio escolar QAE. Esse aqui é o quem, ou seja, sobre quem ele está falando. Quando os integrantes do quadro de apoio escolar QAE devem atuar de forma a desenvolver atividades no âmbito da escola? Sempre. Eles sempre devem atuar dessa forma. Então, beleza. Os integrantes do quadro de apoio escolar sempre devem atuar de forma a desenvolver atividades no âmbito da escola. Esse devem atuar de forma a desenvolver as atividades no âmbito da escola é o nosso o quê. Ou seja, é o que os integrantes do quadro de apoio escolar fazem. Certo? E aqui eu dei um exemplo, como atendimento a alunos e a comunidade escolar em geral. Esse é o nosso onde, ou seja, onde eles estão atuando dessa forma, com atendimento a alunos e a comunidade escolar em geral. Continuando. O QAE também deve desenvolver atividades de apoio às ações da secretaria escolar, cabe aos integrantes tarefas relacionadas à limpeza, manutenção, conservação da unidade escolar e ao controle e preparo da merenda. Esse é o nosso como, ou seja, como os integrantes do apoio devem atuar a desenvolver atividades no âmbito da escola. Muito simples. E por fim, respondendo o nosso porquê eles fazem isso. Essas tarefas têm como objetivo manter a gestão democrática da escola e auxiliar na formação dos estudantes. Então esse é o nosso porquê dos integrantes do quadro de apoio escolar fazerem essas tarefas. Beleza, muito simples, vocês viram que não tiveram nenhuma dificuldade. Como eu falei, a nossa introdução ela vai ter apenas um parágrafo, mas a gente também deve se atentar à quantidade de linhas que ela tem. A nossa introdução ela não pode ser tão pequena nem tão grande. Ela deve ter mais ou menos entre 5 e 7 linhas. Lembrando que o nosso texto completo, o examinador nos dá 30 linhas para fazer ele inteiro, somando a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu acredito que essa parte aqui tenha ficado bem clara e fácil para você entender como fazer a sua introdução. Se atente a responder essas questões do lead. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Essa é a sua introdução. Responda essas questões utilizando o próprio tema proposto pelo examinador e você vai ver que em questão de minutos, no máximo 5 minutos, você já consegue fazer uma introdução bacana e que o examinador vai olhar para a sua introdução e vai falar, esse cara sabe do que ele realmente está falando. Então, para ver se você realmente entendeu, eu vou te propor um desafio aqui. Que é para você fazer uma introdução utilizando o lead. A introdução vai ser um tema que eu vou propor. Aliás, na verdade é um tema também do edital de vocês, onde eu só tirei um trecho, coloquei aqui porque eu acredito que seja mais fácil para vocês treinarem. Então vamos lá, o tema é o seguinte. As políticas públicas resolveram o problema do acesso à educação, porém não sanaram algumas questões primordiais como a aprendizagem e convivência. Faça uma reflexão sobre alguns desafios para que a escola de hoje cumpra esses propósitos. Eu coloquei esse tema aqui porque, por mais que a pessoa... Eu sei que vocês já são desse quadro do apoio escolar, mas para fazer uma introdução sobre esse tema, até mesmo uma pessoa que não faça parte do quadro de vocês conseguiria fazer, porque você pode ver que é um tema bem geral e que é utilizado pelo senso comum. Então, o núcleo desse texto aqui vai ser aprendizagem e convivência, sendo desafios na escola pública, né? Então é isso. Essa aula de hoje vai chegando ao fim. Na próxima aula eu vou falar sobre todo o desenvolvimento do seu texto, a conclusão. Aqui fica o desafio para vocês, eu espero que você faça e tente nos dar um feedback para ver se você entendeu ou não. Beleza? Até mais!